É? E até de camisa verde hoje. Eu quero falar sobre esse Jesus, esse menino que veio, esse menino que já foi cantado aqui, esse filho que nos foi dado, não é? Essa bênção, esse presente dos altos céus. Eu quero usar para isso a passagem no Evangelho de João, João capítulo 1, versos de 1 até o verso 18. São muitos versículos e a gente pretende comentá-los rapidamente para entendermos quem é esta criança, quem é esse menino que nasceu, o que é esse presente que Deus, de fato, nos deu e que a humanidade, de uma forma geral, não tem muita noção ou não tem a noção exata de quem é Jesus. E o texto no Evangelho de João, hoje eu estou sem... Está sem lá? Não. Vai funcionar. Tudo bem. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 18. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Já chega aqui na projeção. E o texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: esse era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo, por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos, Senhor, a Tua palavra. E pedimos a Deus que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos e olhos espirituais, para que possamos ouvir e ver tudo aquilo que o Senhor já planejou para nos ensinar nesta noite. Nós oramos gratos em Teu nome. Amém. Irmãos, esse texto é um texto de veras sagrado. Nós estamos entrando aí num terreno santo. E como a exemplo de Moisés, nós devemos tirar as nossas sandálias, porque João descortina para nós a eternidade. João faz a revelação, ou faz uma audaciosa revelação da pessoa e da obra do Verbo divino, Jesus, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Esse menino que nos foi dado, esse presente que nos foi ofertado. O Verbo de João, que é Jesus, o Verbo estava junto de Deus no princípio. Ele entrou na esfera do tempo, na esfera da história. Em outras palavras, o Filho de Deus foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história, de forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de um modo singular, de um modo perfeito, a todos nós e a cada um de nós. O texto de João, ele inicia
sem trazer a genealogia de Jesus, diferente de Mateus e Lucas, porque o propósito de João é apresentar Jesus como Deus, e como tal, ele não tem árvore genealógica. João descortina algumas verdades aqui que nós queremos destacar. O texto inicial diz: no princípio era o Verbo. Ao referir-se ao Logos, ao Verbo, ao referir-se a Cristo, João recua lá para a eternidade, nos primórdios da eternidade, no começo de tudo, antes do princípio de todas as coisas, quando tudo começou. Gênesis 1, verso 1, o Verbo já existia, ele já existia antes que qualquer matéria fosse criada. Antes que o tempo começasse, o Verbo já existia. Ele é antes do tempo. Ele é o Pai da eternidade, que nós tanto cantamos, que nós tanto proclamamos. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que hoje nós celebramos. Em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, o texto dizendo que no princípio no princípio de tudo, havia um caos, havia escuridão. E esse termo, no princípio aqui, inicia a história da primeira criação. Agora, aqui a expressão de João, quando ele diz no princípio, está iniciando uma nova história, está iniciando a nova criação. Nas duas obras da criação, o agente é Jesus, é a palavra de Deus. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, no princípio, antes do início de tudo, o Verbo já existia, o Verbo eterno estava presente. Observe, amados irmãos, que não está escrito no princípio o Verbo foi feito, mas no princípio era o Verbo. Essas duas palavras aqui, princípio e era, são duas âncoras que mantêm firme a nossa fé nessa tempestade de heresias que nos cercam. Sabe, amado irmão, o Verbo, o Cristo, o Filho de Deus, não é um ser criado, como ensinou Ário, o herético do século IV, e como ensina ainda hoje as testemunhas de Jeová. O Verbo de Deus é a sua autoexpressão, o Verbo de Deus é a revelação de si mesmo para a humanidade. O Verbo de Deus é o Cristo encarnado, é o Deus encarnado. A pessoa, ela não só recebe a verdade de Deus, mas ela se encontra face a face com o Senhor quando encontra Cristo, porque Cristo e o Pai são um. O Verbo, amado irmão, diz o texto, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas é distinto em natureza. Ele estava no princípio com Deus antes da criação do universo. O Verbo desfrutava da plena comunhão com o Pai. A expressão usada aqui para dizer estava com Deus, essa expressão no grego traz a ideia de estar face a face, estar frente a frente, estar olhando nos olhos. No princípio, Jesus, o Verbo encarnado, estava face a face com Deus. Tinha plena comunhão, intimidade. Eles existiam face a face, eles compartilhavam intimidade e propósito. Ao mesmo tempo em que o Verbo é distinto de Deus, ele é igual a Deus, pois ele é da mesma substância. O Verbo conhecia o Pai e era igual ao Pai, embora distinto, ele tinha profunda comunhão com o Pai. Portanto, o Verbo não é uma energia cósmica, mas é uma pessoa. O Verbo é Jesus. E Jesus compartilha da natureza e do ser de Deus. E é esse Deus que vestiu a pele humana,
é esse ser tão glorioso, tão grandioso, que veio até nós, e que nasceu na forma de menino, que habitou o ventre de Maria, e que nasceu numa simples manjedoura. Esse verbo é Deus, segue o versículo dizendo, e o verbo era Deus. Irmãos, o verbo não é um anjo criado, não é um ser inferior a Deus, não é um ser que foi investido de autoridade por Deus para redimir pecadores. Ele é Deus, coigual com o Pai. O verbo é divino. João, ele abre o seu evangelho fazendo uma afirmação categórica da divindade do verbo. Jesus não é apenas um mestre moral. Ele é Deus. Ele é Deus conosco. Emanuel. E nós precisamos saber disso. A humanidade precisa saber disso. Ela precisa reconhecer a isso. E na verdade, irmãos, essa é a grande tese do Evangelho de João. Numa só sentença, no primeiro versículo, quando João abre a sua fala, ele declara a eternidade, a personalidade, a divindade de Cristo. O objetivo de João é que todo o seu evangelho seja lido à luz desse versículo. Ou seja, os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Jesus mesmo disse, o que eu faço não faço de mim mesmo, mas o Pai o faz. O versículo 3 nos mostra como ele de fato é o Criador. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi ele quem trouxe à existência todas as coisas que não existiam. Deus disse, haja luz, e houve luz, Gênesis 1, verso 3. O verbo, amado irmão, é a palavra criadora de Deus. Colossenses 1, verso 16, nos lembra dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Hebreus 1, verso 2, fala a respeito do Filho de Deus, por meio de quem todo o universo foi criado. Deus é o Criador, mas o verbo é o agente da criação. Todas as coisas, uma a uma, vieram a existir por meio dele. De tudo que existe hoje, não há nada que tenha se originado fora dele. As duas partes desse versículo falam a mesma coisa. Primeiro, de uma forma positiva. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E depois, de uma forma negativa. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O versículo 4 nos fala dessa eternidade, dessa autoexistência do Senhor. A vida estava nele e era a luz dos homens. Todos os seres, tudo que existe no universo, foram criados e por isso não tem vida própria, não tem vida em si mesmo. Só Deus tem a vida em si mesmo. Ele é o Senhor da vida. Deus é autoexistente. O verbo, Jesus, ele não recebeu vida, ele é a vida. Eu sou a luz, eu sou a vida dos homens, diz o Senhor. Dele decorre todas as coisas. Ele é a fonte de tudo que existe. Ele é a vida dos homens. Embora Jesus seja a fonte de toda a vida biológica, isso é interessante porque a palavra grega usada aqui e outras 35 vezes nesse evangelho, nunca é a palavra bios, que significa vida biológica, mas é a palavra zoe, que significa vida espiritual, ou seja, vida do alto.
João 3, verso 3. Vida eterna, João 3, verso 15, verso 16. João 20, verso 31. Significa vida abundante, João 10, 10. Como o verbo, ele é a fonte de toda a vida, mas também ele é a fonte de toda a luz. O versículo afirma isso. Ele era a vida e era a luz dos homens. Embora Jesus, como verbo, ele é a fonte de toda a vida, também ele é a fonte de toda a luz. Ele é a luz do mundo. Isso é interessante porque a luz, ela faz desaparecer o caos. Se lembram na primeira criação? O Espírito de Deus pairava e era um caos. E Deus disse: haja luz. A luz, ela revela, ela tira as máscaras, ela tira os disfarces. A luz, ela mostra as coisas como de fato são. Não tem como você se esconder da luz. A luz também é guia. A luz nos guia, a luz nos orienta, a luz mostra o caminho e também mostra os acidentes do caminho. O verso 5 nos diz que essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Onde a luz chega, irmãos, espanta as trevas. Eu sei que na sua casa não tem, mas lá em casa de vez em quando acontece. Às vezes eu chego na despensa, por exemplo, e acendo a luz, aí tem uma barata que está pelo meio assim, mas quando a luz chega, a barata sai doida, desesperada. Foi descoberta. Imagine que essa barata é o inimigo, e onde chega a luz, ele é descoberto, ele é desmascarado. Jesus é a luz, as trevas não prevalecem. E sabe, não precisa muita luz. Um fósforo não produz muita luz, mas se você acender um fósforo no quarto escuro, ele ilumina bastante. Essa lâmpadazinha desses ar-condicionado, agora tem uns até que já, graças a Deus, né, vem com um negocinho para você desligar. Porque isso incomoda, clareia o quarto todo, não é? E não é nada, durante o dia a gente quase nem percebe. É uma pequena luz. Irmãos, a luz ilumina. Onde tem Jesus, tem luz. E as trevas não podem prevalecer. As trevas não prevalecem. Onde a luz chega, ela espanta as trevas. A luz desmascara, a luz dissipa toda a treva. Amado, o mundo está em trevas, porque o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas onde Jesus se manifesta salvificamente, as vendas dos olhos são arrancadas. Os cativos são transportados do império das trevas para o reino da luz. Na primeira criação, amado irmão, havia trevas sobre o abismo, até que Deus chamou à existência a luz. Da mesma forma, na mesma criação, essa luz que é Cristo abrange a expulsão da escuridão espiritual, pela luz que brilha no mundo. Sem a luz, amado irmão, que é Cristo, o mundo das pessoas está envolto em trevas. E nós precisamos proclamar essa luz. As pessoas precisam entender isso. Os versos de 6 a 8, eles falam de João Batista, o precursor, aquele que veio para anunciar Jesus, aquele que veio para dar o testemunho de Jesus. João anuncia Jesus como a luz verdadeira, a luz que alumia todo o homem,
Observem o versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. João anuncia Jesus como essa luz. Cristo é a luz perfeita. O seu brilho faz as demais luzes parecerem tenebrosas. Sabe, quando ele pode tornar claro cada indivíduo, ele consegue nos mostrar o significado da nossa vida, o propósito da nossa vida. A luz de Cristo é verdadeira, ela esclarece, direciona, aponta o caminho, aponta um propósito. Cristo é para a alma dos seres humanos, ou seja, para as nossas almas, o que o sol é para o mundo. Ele é o centro, a fonte de toda a luz espiritual, de todo o calor, de toda a vida, de toda a saúde, de todo o crescimento, de toda a beleza e de toda a fertilidade. Como o sol, ele brilha para benefício de toda a humanidade, para grandes e pequenos, para ricos e pobres, pretos e brancos, judeus e gentios. Todos podem olhar para Cristo e receber livremente a luz da salvação. João emprega aqui um vocábulo bem significativo para descrever Jesus. No grego há duas palavras para definir verdade. E a primeira delas é essa daí, aletes, que significa verdadeiro em oposição a falso. A outra palavra é aletinos, que significa real ou genuíno em oposição a irreal. Jesus é a luz genuína que veio para alumiar, para esclarecer a humanidade. Jesus é a única luz genuína, a luz verdadeira que guia as pessoas em seu caminho. E é esse menino que nasceu, esse presente que nos foi dado, esse presente que toda a sociedade ocidental comemora agora no dia 25 o seu nascimento. Mas esse mesmo Jesus que é tão querido, ao mesmo tempo é tão ignorado. As pessoas têm facilidade para reconhecer Jesus como homem, mas não como Senhor, não como Salvador, não como Deus, que de fato Ele o é. E essa rejeição, ela fica latente nos versos 10 e 11, quando João diz que Jesus, o Verbo, estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu, veio para que era seu e os seus não o receberam. Cristo estava no mundo invisivelmente, muito antes de nascer ali do ventre de Maria. Ele estava desde o começo, reinando, ordenando, governando toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Ele deu vida a todas as criaturas. Ele deu chuva no céu. Ele deu as estações frutíferas. Por ele todos os reinos governaram e todas as nações se levantaram e caíram. Mesmo assim, as pessoas não reconheceram nem o honraram. Antes, serviram a criatura em lugar do Criador, conforme Romanos 1, verso 25. Ele veio para os judeus, o povo escolhido. Ele revelou-se a si mesmo pelos profetas. Ele veio para os judeus que liam o Antigo Testamento, que sabiam da sua vinda, que aguardavam a sua vinda. Esses judeus, eles viam-no sob os tipos e figuras em seus cultos. Eles professavam esperar a sua vinda. E mesmo assim, quando Jesus veio, os judeus não o receberam. Eles o rejeitaram, eles desprezaram, eles o crucificaram, eles pregaram-no na cruz. Jesus veio para que era seu e os seus não o receberam. Embora um presente
ele foi rejeitado. Irmãos, quem rejeita um presente? Não tem como se rejeitar um presente. Imagine que eu chego com uma caixinha, um presente para você. Não, pastor, eu não quero de jeito nenhum, de forma alguma. Meu irmão, um presente. Não, eu não quero. E Deus envia o seu filho como um presente. E as pessoas dizem não. É significativo o fato de Jesus, ao nascer, ter batido de porta em porta, e as pessoas dizerem não há lugar. E quando ele encontrou lugar, não foi um lugar principal na casa, mas foi um cantinho lá no estábulo, junto com as ovelhas. Ele foi rejeitado, continua sendo rejeitado. Veio para que eram os seus e os seus não o receberam. Embora seja um presente de Deus, foi rejeitado. Embora sendo Deus todo-poderoso, não foi reconhecido. Embora ele tendo amado o seu povo, ele foi desprezado, ele foi rejeitado. João, amado irmão, ele retrata aqui o fato, o propósito e o resultado da vinda de Jesus ao mundo. O fato é que Jesus estava no mundo. O propósito é que ele veio para o que era seu, e o resultado que os seus não receberam. João coloca aqui de uma forma chocante esse contraste entre a oferta divina e a rejeição humana. Eis o meu presente para vocês. Nós não queremos esse presente. Os versos 12 a 13 vai falar desta aceitação desse verbo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, diz o versículo 12. A salvação, ela sai agora das fronteiras de Israel. Ela sai das fronteiras daquele povo escolhido. E ela se estende agora para o mundo inteiro. Jesus, ele abre a salvação agora para todas as pessoas. Todas as pessoas, todas as tribos, raças, todos os povos. Aqueles que receberem Cristo receberão o poder de serem feitos não apenas filhos de Abraão, mas serem feitos filhos de Deus. E esse poder, irmão, não é conferido àqueles que se julgam merecedores de serem filhos ou de serem salvos por causa de suas obras. Mas esse poder de se tornar filho é entregue a todo aquele que crer. Porque aquele que crer no Filho, diz o texto, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ser filho de Deus aqui, irmãos, significa muito mais do que simplesmente ser criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, versos 26 e 27. Ser filho é ter um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal com Ele. Os homens, eles não são pela natureza filhos de Deus, são criaturas de Deus. Mas somente ao receberem Jesus é que eles obtêm o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu me converti com esse versículo. Porque eu entendia que eu era filho de Deus. Mas depois que o Espírito me esclareceu que eu não era filho, era criatura.
Então eu entendi que eu precisava receber Jesus. Eu precisava abrir meu coração e deixar essa criança nascer em mim. Irmãos, João deixa notório aqui que o nascimento na família de Deus é diferente do nascimento físico. Esse direito de nascimento divino não tem nada a ver com laços raciais, nacionais ou familiares. Tem a ver com a fé. Tem a ver em abrir o coração e crer nesse Filho que nos foi enviado. Nós não podemos escolher os nossos pais naturais. Não tem jeito, você simplesmente nasce. Você não escolhe a família que você nasce naquela família. Você não escolhe os seus irmãos sanguíneos, eles são seus irmãos, nasceram na sua família. Mas nós podemos escolher o nosso Pai Celestial. Nós podemos escolher a nossa família espiritual. É escolha, irmãos. Porque Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho. O verso 14 nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Depois de afirmar a perfeita divindade do Verbo, depois de deixar isso completamente claro, de que o Verbo, de que Jesus é divino, agora João vai nos mostrar a sua perfeita humanidade. Jesus é tanto Deus como homem. Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. O Verbo que criou o mundo, a inteligência que controla a ordem do mundo, fez carne e veio morar entre nós. Esse Verbo, ele possui duas naturezas distintas. É Deus de Deus, luz de luz, coeterno, consubstancial com o Pai. Mas, mesmo assim, se fez carne. Alerta-nos João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verso 14. Em Jesus, em Cristo, Deus se fez homem. Quando o Verbo se fez carne, as duas naturezas, a divina e a humana, elas se uniram, inconfundível, imutável, indivisível, inseparavelmente. Nós vemos, portanto, a presença de Deus entre os seres humanos. Emanuel, o Deus conosco, o Verbo eterno, pessoal, divino, o Criador, ele esvaziou-se da sua glória, ele desceu até nós, ele entrou em um ventre, no ventre de uma virgem, ele vestiu pele humana. Irmãos, a carne, o corpo de Cristo, tornou-se a nova localização da presença de Deus na terra. Jesus, ele substituiu o antigo tabernáculo, ele fez-se um de nós, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. E esse é o grande mistério da encarnação. Deus em pele humana habitando entre nós. O Criador, o Senhor, aquele que governa o universo, vestido de pele humana,
habitando entre nós, conhecendo as nossas dores, o nosso sofrer. Ele sentiu fome e sede. Ele teve medo. Ele foi perseguido. Ele foi espancado. Por isso, irmão, Ele conhece exatamente o que você sente. Jesus sabe o que você sente. Ele conhece a sua dor profundamente porque Ele viveu isso. Amado, aquele que nem o céu pode conter, aquele que mediu as águas com as conchas da sua mão, aquele que pesou o pó da terra em uma balança de precisão, aquele que mediu palmo a palmo os céus, aquele que espalhou as estrelas no firmamento, agora, Ele nasce entre os homens, e Ele é colocado em uma manjedoura. É significativo o fato de Jesus ter nascido numa manjedoura. Manjedoura é o local onde as ovelhas se alimentam. Ele é o pão da vida. Manjedoura é o local onde as ovelhas bebem água. Jesus é a água da vida. Nada é por acaso. Nos mínimos detalhes, Deus está no controle. Nada escapa do controle do Senhor. João, ele usa um verbo aqui para traduzir esse habitou. É o verbo grego eskenô, que significa dizer que armou o seu tabernáculo. Jesus armou o seu tabernáculo, Deus armou o seu tabernáculo. Deus morou em sua tenda. Ele armou o seu tabernáculo entre nós. O termo traria à mente o verbo esquene, que significa o tabernáculo de Deus, onde Deus se encontrava com o povo de Israel. Vocês se lembram de um tabernáculo e a nuvem do Senhor enchia aquele local. Agora João usa um verbo muito semelhante para dizer que agora o tabernáculo, que a presença de Deus é o próprio Cristo, o Deus encarnado. O verbo diz, o versículo diz, que Ele habitou entre nós, que Ele fez carne, cheio de quê? De graça e de verdade. Nós vemos aqui, irmãos, a graça de Deus para os homens. Jesus, Ele manifestou-se cheio de graça e de verdade. Esses dois grandes conceitos, graça e verdade, eles não podem estar separados. Em Cristo eles estão em plena harmonia. Graça é um dom completamente imerecido, algo que nós jamais poderíamos alcançar por nosso esforço. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz, por nós, pecadores, está além de qualquer merecimento humano. Imagina, Deus deixar a sua glória e vir habitar entre nós. Deixar os céus dos céus, descer do seu trono. Vocês se lembram como Isaías descreve Jesus? Isaías diz que ele estava sentado no seu trono, e a sua glória enchia todo o templo. E os querubins, os serafins nem podiam olhar para ele, por causa do resplendor da sua glória. E com as suas asas cobriam o rosto, cobriam os pés, e com as outras duas voavam, e diziam em um coro celestial: Santo, Santo, Santo. Cara, imagine a cena. Os querubins voando pelo templo, o Senhor assentado, a sua glória enchendo todo lugar, e um querubim dizendo para o outro, e outro respondendo: Santo, Santo, Santo,
Santo é o Senhor. Oh, glória! E esse Deus desce do seu trono e veste a pele humana. Irmãos, esse é o Cristo que nós celebramos. Esse é o menino que nasceu. Esse é o menino que nos foi dado, que deixou a sua glória para estar conosco, para nos salvar. E o texto diz que ele veio cheio de graça, ele veio cheio de verdade. O Verbo, ele veio para revelar a glória do Senhor. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Encontramos aqui a glória de Deus sobre os homens. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. Como disse, ele é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele é Deus de Deus, luz de luz, eternamente gerado. Jesus, amado irmão, quem o vê, vê ao Pai, pois ele e o Pai são um. A glória vista no Verbo encarnado foi a mesma glória revelada a Moisés. E Moisés nem pôde ver aquela glória. Mas agora essa glória manifestada na terra em forma de uma vida humana. Jesus, cheio de graça e cheio de verdade. E João segue falando deste maravilhoso Deus. João como o anunciador. Os versos de 15 a 18, vamos no verso 15. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim, que está acima de mim, pois já existia antes de mim. Era isso que João falava, irmãos. Ora, se Jesus nasceu 6 meses depois de João, como João disse que veio antes de mim? Que já existia antes de mim? A única resposta é que antes de Jesus nascer, como homem, ele já existia eternamente como Deus. O verso 16 nos diz: pois todos recebemos da plenitude, da sua plenitude, graça sobre graça. Aquele que é a plenitude de Deus, você entende o termo plenitude de Deus? Aquele que é completamente Deus, aquele que tem todos os atributos de Deus, veio para nos oferecer isso. Nele nós temos não apenas graça, mas graça sobre graça. A graça está encarnada em Cristo. E a graça que está nele é uma graça abundante. E nós podemos desfrutar dessa graça. É graça sobre graça. Irmãos, isso nos lembra o oceano. Você que gosta de praia como eu, você que gosta de visitar o mar como eu, então você percebe que as ondas, elas não cessam. Né? Quando a onda quebra, antes dela completar, de se esparramar pela areia, já tem outra onda quebrando, e depois já tem outra. Graça sobre graça. A graça do Senhor não cessa. Abundante graça. Não há limites no suprimento da graça de Deus. Não há limites. Porque onde abundou o pecado, ô glória. E aí João parece que vai mudar de tom aqui, mas ele ainda está falando da mesma coisa. No verso 17 ele diz:
Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. João vai dizer que Cristo é o fim da lei. Irmãos, a lei é boa, santa, justa, porém nós somos pecadores. A lei é perfeita, mas nós somos imperfeitos. Por isso, a lei não pode nos justificar. A lei não pode nos salvar, porque nós somos imperfeitos. A lei não tem poder para curar. A lei pode ferir, mas ela não pode fechar a ferida. A lei é inflexível, exigente, e nós nunca conseguimos ou conseguiremos atender às exigências da lei. Por isso, pela lei, nós estamos condenados. O papel da lei, portanto, nunca foi nos salvar, mas convencer-nos do nosso pecado. O papel da lei, amado irmão, é tomar-nos pelas mãos e nos conduzir a Cristo. Ele é o fim da lei. Nele encontramos graça e encontramos verdade. Nele nós temos uma grande, imensurável redenção. Porque Ele revela o Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. E eu gosto de ler esse versículo, porque João trata o Verbo, trata Cristo como o Deus unigênito. Ele não deixa dúvidas. Ninguém jamais viu a Deus. Ponto. O Deus unigênito, abre parênteses, Cristo, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou, diz João. Deus é invisível porque Ele é Espírito. Ele habita em uma luz inacessível. Contudo, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, o Cristo, o Verbo eterno, chamado claramente aqui pelo apóstolo João de Deus unigênito, eternamente gerado do Pai, veio ao mundo exatamente para nos revelar o Pai. Jesus veio para que nós tivéssemos esse relance do amor do Pai, da graça e da glória de Deus. Nós olhamos para esse bebê que nasce e vemos ali a glória do Pai. Em todas as suas ações, é o Pai atuando. E esse é o foco do Evangelho de João, como já disse aqui. O Pai trabalha até agora e eu também, diz Jesus. Né? Tudo o que Jesus fez, foi Deus que fez. Cada vez que Ele curou, cada vez que Ele alimentou, cada vez que Ele libertou, Ele estava agindo como agente. Mas o Pai estava fazendo, e Jesus veio para revelar essa glória, Jesus veio para revelar esse amor. O que eu faço, não faço de mim mesmo, senão por aquele que me enviou. Jesus veio para nos mostrar o amor de Deus, o carinho do Pai. E o Pai nos salvou através de Cristo. Mais uma vez, Jesus foi o agente da salvação. Obediente, nós cantamos aqui ainda há pouco. Obediente, obediente aos planos do Senhor, obediente aos planos do Pai. E era desejo de Deus, e é desejo de Deus, que ninguém se perca antes que todos sejam salvos. Mas a todos que o receberem a Cristo,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esses não nascem nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nascem da vontade de Deus. Eu estou concluindo, irmãos. O mundo está em trevas. O povo, como disse, comemora o nascimento de Jesus, sem saber, na verdade, quem é Jesus. Eles reconhecem esse menino como um homem, como alguém gracioso, mas não como Deus, não como Salvador. Trocam-se presentes. Os shoppings estão lotados. As filas estão lá longe. Mas a grande maioria não recebe o maior de todos os presentes: a salvação eterna em Cristo Jesus, o presente de Deus. Irmão, só Jesus pode nos tomar pela mão e nos levar a Deus. Ninguém pode ir ao Pai senão por Cristo. Ninguém pode conhecer o Pai se não for pela revelação do Senhor. Deus outrora falou-nos muitas vezes, de muitas maneiras, mas agora Ele nos fala pelo Seu Filho. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o esplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem vê a Cristo, vê o Pai, porque Ele e o Pai são um. Que Deus abençoe, que você abra seu coração, se ainda não tem, para receber Jesus. Permita que Jesus habite em sua vida.